Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Mafalda Moreira. Oi, Christian, você poderia comentar sobre o ato analítico? Em quais situações ele se dá e se trata-se de uma tentativa de aproximar o paciente do real? Pergunta muito interessante. Noção de ato psicanalítico é uma noção introduzida pelo Lacan, talvez sensível aos questionamentos do Ferenczi sobre o excesso de interpretação e o déficit de experiência no interior da própria psicanálise, na experiência do tratamento. E para isso o Lacan desenvolveu um modelo muito interessante, porque ele pode ser lido tanto como um modelo do conjunto da experiência psicanalítica, quanto como um modelo de um tipo de intervenção, né? Uma nova forma de falar e de dizer, de intervir com o paciente, né? Então, um exemplo muito discutido de uma intervenção que representa um ato psicanalítico é o caso de uma paciente que tinha vivido os horrores do nazismo na Áustria e que todo dia acordava às 5 horas da manhã porque era o horário em que a Gestapo fazia suas incursões na casa em que ela morava quando pequena, e invadia a casa e oprimia e fazia barulhos. Então isso que é um trauma deixado por essa experiência continua mesmo depois do final da guerra, quando ela procura e se torna paciente do Lacan, né? Quer dizer, terrores noturnos, uma ansiedade expectante, que é o retorno e a permanência daquela experiência na sua vida assim atual. Bom, depois de muito falar sobre isso é importante, né, de que há um esforço de elaboração, de lembrança, de reviver aquele momento, de ressignificar aquele momento, de simbolizar aquele momento. Ainda assim, a paciente apresentava esses sintomas da linhagem assim da angústia. Ao final de uma sessão, ela de novo está falando dessa presença da Gestapo na vida dela, e o Lacan então interrompe a sessão, né? Então o ato de interrupção seria uma sessão com tempo variável, né? Seria um traço, né, do ato analítico, né? Um gesto que o analista faz, mas ele interrompe a sessão, se aproxima da paciente e toca com muito carinho, com muito cuidado a pele, né, da face dessa paciente. E ela sai assim um pouco afetada, né, que é o que a gente pretende mesmo, né, criar um certo efeito de surpresa, né? E ela está na rua quando então começa a chorar, né? Começa a chorar porque percebe que o Lacan tinha feito uma intervenção, né? Uma intervenção que tinha um valor de interpretação, que é, em francês, geste à peau, né? Um gesto sobre a pele, um toque sobre a pele, né? Transformando Gestapo em um gesto carinhoso. Gestapo, né? Em francês, geste à peau. Uma expressão que então não é dita, mas ela é agida. O gesto tem essa estrutura. E isso impacta de tal forma essa paciente que algo se transforma profundamente, e algo se toca nesse sintoma traumático, nesse sintoma que mostrava uma espécie de insuficiência do simbólico pela interveniência de algo que a gente vai dizer assim, olha, tem uma dimensão imaginária aí, né? Tocar o corpo do paciente. Tem uma dimensão simbólica, afinal, Gestapo. Mas tem uma dimensão real, do ato, né, do toque, de algo que tem estrutura de palavra, mas que é feito com o corpo, né? Então muitas pessoas dizem que esse tipo de intervenção seria um modelo, né, assim, praticado e associado com a última fase do pensamento do Lacan, onde a clínica estaria, vamos dizer assim, organizada de forma borromiana e, portanto, autorizando exercícios e experimentos desse tipo. Mas, então, disse que o ato psicanalítico tem duas conotações. Uma é de uma intervenção precisa, né? Um tipo, por exemplo, de corte. Nem todo corte da sessão é um ato analítico, mas muitos visam isso. Isso se mede pelos efeitos que são produzidos. Mas é também um grande modelo, né? Um modelo do que acontece no conjunto de uma experiência psicanalítica, que eu vou resumir aqui. O Lacan trabalha com os diagramas de Venn e trabalha com Descartes, né? Ele parte de Descartes como o inventor do sujeito que torna possível a psicanálise. E ele diz, no início da análise, o sujeito está dividido entre, né, dois campos. Não penso
não sou. Tá? Essa divisão que leva e abre alguém para falar com o outro. Isso tem dois caminhos. Isso pode se resolver pelo não penso, ou seja, por um ato de alienação, ou pelo não sou, por um ato que teria a dimensão assim, de uma passagem ao ato, como um suicídio, né? Quando eu digo não sou. Lacan diz, esse movimento está interditado e a análise ela deve orientar o sujeito para essa espécie de alienação. Ali onde eu não penso. Onde é ali que eu não penso? Ali onde eu não penso é o inconsciente. Né? Isso que pensa as minhas expensas. Isso que se mostra no sintoma, que se mostra nos meus atos falhos. E que o começo da análise é um encontro com esse ali onde eu não penso. Um terceiro momento da análise estaria caracterizado pela confluência entre o eu não penso e eu não sou. Tá? Então, onde os dois círculos têm uma zona de intersecção. Esta zona de intersecção é onde vai estar, então, a castração, para onde a análise caminha. A análise caminha para dilucidamento, né, da relação que encobre a falta para o sujeito, né? Tanto do ponto de vista do falo, né, do falo imaginário, quanto do ponto de vista do objeto, né, da fantasia. Então, este é o momento em que inicia-se o final do tratamento. Esse é um ponto em que, entre aquele eu não sou ou eu não penso, se resolve o assunto. Se resolve o assunto por eis a castração. Né? Haveria, então, um último passo, né? que seria o passo da castração para a queda do objeto, né? O passo da travessia da fantasia, e onde a análise vai terminar, ou seja, no não sou. Lembra aquele não sou e não penso? Não sou. E é por aí que cada um, na sua análise, vai descobrir a sua própria forma singular de descer, né? Desse vazio que nos caracteriza e nos constitui. Bom, então, o ato psicanalítico, ele compõe-se de um quadrângulo, né? Não penso, não sou, não penso e não sou, não sou. Na linha diagonal, o Lacan vai colocar a transferência, né? Ligando isso com o objeto A e com a castração. Quando a transferência se dissolve, o que acontece? A suposição de saber se separa do objeto A, e aquele analista deixa de ser aquilo que atribuímos a ele. Né? Então, o final da análise tem que ver com essa reversão da transferência. Eu fui muito esquemático. Quem quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo, antes de tudo, o Ato Psicanalítico, Seminário 15, de 67 e 68, e também um texto que comenta muito pausadamente esse seminário, que é o texto Dimensões do Ato em Psicanálise, do Ronaldo Torres, né, na coleção Ato Psicanalítico que a gente dirige. Então, actuantes e actuados, para receber mais fragmentos de Agirens, e de passagem ao ato, e de ato analítico, cliquem aqui no Aqueronta Mover. Por hoje é só.